Bom dia a todos. Eu sou Cláudio Braga, estou aqui representando o doutor Gersino, que é o desembargador, e para apenas vivimentar as lembranças do doutor Gersino, ele trabalhou naquele processo no Acre, aonde foi preso o Hildebrando Pascoal. À frente da nossa Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, ele que nos preside, nós estamos há mais de 10 anos. E justamente em função de Eldorado, do Carajás e de outros conflitos no Brasil, nós fizemos um levantamento de todas as situações que justificam a criação da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que, na verdade, vem atuando no sentido de criar um amortecedor do trabalho do Estado e, justamente, de levantar a prioridade no trabalho dos movimentos sociais. Eu gostaria que o Neumar fosse passando as lâminas, enquanto eu vou explicar para vocês, em geral, porque a matéria, durante esses 10 anos, evoluiu muito e a nossa ideia, tanto a ideia do governo federal, quando criou essa comissão, composta de 4 ministérios, né? O Ministério da Justiça, o MDA, o Meio Ambiente e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e mais algumas secretarias, e essa comissão tem atuado principalmente no combate à grilagem das terras públicas, que é praticamente o fomentador de todo o processo, digamos assim, de conflito. Eu diria até uma frase de um cancioneiro popular, que ele falava que o dinheiro não é tudo, é só 100%. No conflito social, a terra não é tudo, é só 100%. Então, verifiquem vocês que a grilagem das terras públicas, o despejo sem ordem judicial, a impunidade, a extração ilegal de madeira, a reconcentração de lotes em projetos do INCRA, o porte ilegal de arma de fogo, justamente na utilização dessas contendas e dessas limitações aos movimentos sociais, a presença dos pistoleiros inibindo toda a atuação do trabalhador rural, a ocupação de terras públicas particulares, tem sido as causas principais dos conflitos que essa comissão tem trabalhado nesse tempo. E nós temos agido de uma maneira muito mais rápida, porque sabemos que, em muitos dos casos, fica a dever o trabalho mais rápido dos órgãos que trabalham, inclusive o do INCRA. Pode passar. Na causa das impunidades, o nosso processo principal da nossa comissão é o processo da legalidade. Nós não podemos falar sem ter uma prova, nós não podemos falar se não tiver um documento, e a partir justamente da instalação desses processos é que a gente começa o trabalho da comissão. Então, as deficiências de recursos materiais nas polícias civis, as deficiências de recursos humanos nas polícias civis, deficiência de recursos científicos na polícia civis. Imagina aí, eu vou citar apenas um caso do Ceará, naquele caso lá do agrotóxico que teve lá, que foi mataram um trabalhador rural e ficou quase que 2 anos para fazer um exame, por exemplo, de balística, só para saber se aquele projétil era ou não de uma arma que vieram das Forças Armadas. Levou justamente 2 anos, tivemos que levar esse exame para fora do estado do Ceará, para poder justamente saber os indícios que levaram a gente conseguir a materialidade e a autoria desse crime, né? E a demora do julgamento dos processos. Então, a comissão, normalmente, quando ela recebe essas notícias, a exemplo da morte do José Cláudio e da Maria do Espírito Santo, da irmã Dorothy e de outros crimes que acontecem no interior do país, nós chegamos lá imediatamente para que o Estado, através dessa comissão, possa verificar, possa atuar, até mesmo em atenção à inércia que a vida acontece naquelas regiões, para que o governo federal possa chegar e obrigar a que esses resultados venham o mais rápido possível. Então, para todos esses tipos de crimes que acontecem, nós acompanhamos inquéritos policiais, nós verificamos como é que eles estão instalados, o que é que falta, cobramos do governo estadual, correto? Cobramos, digamos, dos órgãos técnicos, vamos ao Poder Judiciário, fazemos visitas aos juízes, fazemos visita à promotoria, fazemos visita
a Defensoria Pública, enfim, a todos os entes que trabalham justamente na busca dos assaltantes, nas buscas dos matadores, na busca justamente dessas pessoas que fomentam os conflitos agrários, né? É uma briga constante da comissão, a especialização de todas as justiças agrárias do país. Nós vamos chegar lá na frente e vamos explicar a necessidade que um promotor agrário tem na habilidade de você analisar os inquéritos. Então, vocês veem pelos números, dá para ver aonde são as áreas quentes e aonde acontece os maiores números de inquéritos e de mortes. Olha lá, o Pará com 59, Rondônia com 30, o Mato Grosso com 3 e o Pernambuco com 13 inquéritos. E esses inquéritos estão aqui, todos os andamentos com o processo montado. Vamos à próxima. Vamos passando aí. Então, no Pará, nós estamos com 85 processos, né? Em Rondônia, nós estamos com 4 processos, Mato Grosso e Pernambuco. A causa principal desses acompanhamentos é não deixar que eles fiquem parados, né? Muitas das vezes, a gente chega no estado onde há mortes que nem sequer foi aberto inquéritos pela autoria daqueles crimes. Pode passar. Por aqui, no espaço de 10 anos, a ouvidoria vem acompanhando todos os crimes no país, todos os assassinatos no campo, e principalmente aqueles que têm uma formação do trabalhador rural, que tem na parte principal a reforma agrária. Então, vocês veem por aí, né, o Pará não é novidade para ninguém, é o recordista com 65 anos. E o Mato Grosso com 24 e o Rondônia com 30. Resta apenas comentar para que o Senado possa ter uma visão mais moderna, mais atualizada, que o trato do capital estrangeiro, e principalmente em áreas de mineração e áreas de exploração, tem fomentado áreas que antes não tinha nem conflito e que hoje já apresentam os primeiros indícios dessa disputa, desse interesse, porque o capital vem chegando e, com isso, os conflitos vão aumentando. Aí dá para a gente ver aonde que está acontecendo a situação dos conflitos. O Pará, para variar, né? O Pará é o recordista, digamos assim, em conflitos agrários, porque a omissão do Estado, é bom que se diga, ela faz com que a disputa seja acirrada. E aí tem a madeira, tem a mineração, tem o tráfico de droga, tem o roubo de banco, tem muitas situações que, junto com a reforma agrária e com a regularização das terras, com a falta de desapropriação, com a falta de outras atitudes que o governo deve fazer em termos de políticas públicas nessas regiões, faz com que os conflitos, na verdade, aumentem. É interesse dessa comissão, a Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, tentar fazer principalmente o papel mais rápido do Estado, ou seja, a presença do Estado brasileiro ali, até mesmo para diagnosticar para os outros órgãos, para a Presidência da República, para o movimento social, que eles nos cobram, e às vezes a gente fica até inerte, digamos assim, de saber que as colocações que eles fazem são corretas, porque o Estado demora, o Estado é o recurso, é trabalho, é pessoal, para você atuar numa velocidade que isso acontece. O capital, no trabalho, digamos, de desenvolvimento, e ele conflita, muitas das vezes, com a parte da reforma agrária. E isso a gente tem que ter muita habilidade para que o Estado possa atuar de forma dentro da legalidade e de forma harmônica. Vejam aí que o Estado do Pará tem até municípios, como a São Félix do Xingu, está com 11 mortes, onde Marabá sempre era, digamos assim, um recordista nesse tipo de coisa, até porque você pode fazer uma comparação rápida que aonde tem dinheiro, tem conflito. Correto? Lembra da frase que eu falei, o dinheiro não é tudo, é só 100%. Quer dizer, e o conflito com a terra é a mesma coisa. Aonde você tem esse conflito, onde você tem essa má distribuição de renda, há uma disputa muito grande pela madeira, né,
por tudo aquilo que gere dinheiro. Aquilo que gera dinheiro, naturalmente, dá o conflito. E o Estado, nessa hora, tem que atuar forte, atuar com políticas públicas, atuar em termos de processo, de segurança e garantindo justamente nessas áreas a presença dele como fomentador de todas as políticas sociais. E, na verdade, os movimentos sociais, quando fazem justamente suas manifestações, elas representam o conflito pela insensibilidade que o governo, muitas vezes, não resolve. Então, essa insensibilidade faz com que a atuação da comissão nossa seja muito mais forte e a gente tenha que estar atuando em tudo quanto é lugar. Semana passada, nós estivemos em Goiânia visitando 2 trabalhadores rurais que estão presos há 150 dias. Hoje, eu estou viajando para a Imperatriz por um outro problema que tem lá. Então, quer dizer, em termos de comissão, eu não paro, junto com o doutor Gessino e mais todos os membros da comissão, para atender todo esse tipo de conflito, porque, na verdade, o Estado está correndo atrás. Olha, o Estado de Rondônia, essas áreas vermelhas são as áreas quentes e, normalmente, estão sendo fomentadas de acordo com a necessidade dessas populações em não ter as políticas públicas e, muitas das vezes, pela disputa da terra mesmo. Esse é um visual só para vocês irem vendo as áreas quentes de cada estado, como está. Lembrando sempre que nossa atuação é toda formal e é toda dentro da legalidade, nós não podemos atuar de forma informal, né? Então, sempre tem que ter a documentação para que essa comissão possa estar junto. Quais são as medidas que nós estamos fazendo para combater a violência no campo? Primeiro, em função das reintegrações, já dita aqui pelo Alexandre, pela Elisângela, pelo Antônio da Terra de Direito, pelo Fernando, ou pelo o senhor Canuto, pelo Alexandre Conceição, todas aquelas falas aqui, elas são coerentes e são corretas, porque nós militamos, digamos assim, nessa área há 10 anos e nós verificamos que, nas reintegrações de posse, há uma tendência muito forte que o Estado capital atue muito mais rápido do que o Estado social. Então, veja só, para isso nós criamos um manual de diretrizes nacionais para execução de mandatos judiciais, de manutenção de reintegração de posse, que foi a maneira da especialização na política, na polícia militar, na promotoria, no juiz agrário. Nós temos juiz agrário tanto federal como juiz agrário na área estadual, que melhor entende uma reintegração e sabe entender a briga pela terra como um movimento legítimo de uma democracia e de cidadania. Então, o programa Paz no Campo, da Ouvidoria Agrária Nacional, nós temos o Plano Nacional de Combate à Violência no Campo e tem reuniões públicas da Comissão Nacional, que hoje nós estamos chegando a 500 dessas audiências, onde você atende inúmeros casos, justamente tentando fazer com que os movimentos sociais sejam melhor assistidos, junto aos órgãos, o IBAMA, o INCRA, a FUNAI, enfim, todos os órgãos envolvidos dentro do processo da reforma agrária. A agilização também do programa Terra Legal, o mutirão para julgar os processos criminais, tendo sido feito até pelo CNJ, o mutirão para agilar o andamento de inquéritos policiais, a fiscalização do IBAMA e SEMA para acabar com a extração ilegal de madeira, que é uma grande fomentação, porque sempre a gente aliar que esses conflitos estão aliados ao dinheiro. Ao dinheiro no sentido de que as pessoas precisam, digamos assim, de ter recursos para sobreviver, para trabalhar, para isso. Então, se o Estado demora, há conflito na área de madeira. Se o Estado demora, há conflito nas drogas. Se o Estado demora na fundiária, há venda de parcelas e ocupação ilegal. Enfim, todas essas medidas que a gente está colocando ali, a retomada de lotes irregularmente ocupados em projetos do INCRA, agilizar a retomada de áreas públicas, porque há um turnover, que seria uma velocidade muito grande na busca, digamos assim, dessas trocas de terras, visando justamente esse tempo. Vamos fazer um mapa agrário aí. Esse mapa agrário representa, na verdade, todos os estados onde nós temos algum representante da Comissão Nacional de Reforma Agrária, com uma formação na parte de conflitos agrários e na parte da justiça agrária, e na parte da promotoria agrária, da defensoria agrária. Então, todos esses
mapas mostram como vem sendo atuado. O melhor estado e onde tem o maior número de conflitos é o estado do Pará, e é o estado mais representativo em termos do que a gente conseguiu. Temos na área federal, na área estadual, então nós temos conseguido bastante. De 300 óbitos há uns 15 anos atrás, ou assassinatos, hoje nós estamos aí 30, 40 no ano todo, né? Mas mesmo assim ainda buscando zerar, que é a meta da comissão. Estou aqui à disposição, o que precisar perguntar, estou aqui para responder. Obrigada, doutor Cláudio Rodrigues Braga, pelas... Sim. Entregar o dossiê completo da comissão. Ai, que bom. E, se a senhora quiser, também tem arquivo eletrônico para a gente entregar, tanto para a senhora como para os senadores. Obrigada. O senhor se antecipou, doutor Cláudio, que nós íamos solicitar isso formalmente. Muito obrigada pelas informações aqui prestadas à Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigada. Então, estamos aqui recebendo, nessa audiência pública, uma legislação... uma parte contendo toda a legislação, todo o manual, entendeu? Todos os mapas, inclusive com casos individualizados. Todos esses casos que foram falados pela mesa aí, nós estamos informando qual é a situação que se encontra, como que se encontra, os casos que foram falados aqui do José Cláudio, a condenação, em que pé está a apelação, enfim, dando uma situação real de cada caso para o que o Senado Federal e na sua presidência aí tenha conhecimento de cada caso e possa querer daqui a um tempo dizer, olha, queremos saber como é que está esse caso que vocês disseram aqui, e nós estamos aqui com o máximo prazer para prestar essas informações, porque a reforma agrária hoje ela existe por causa dos movimentos sociais. Os movimentos sociais é a luta, é a briga, é a insensibilidade que o governo tem no trato dessas questões. E nós não somos iracundos, nós não somos assim desanimados. Eu tenho 38 anos no INCRA, tenho 10 de comissão e, digamos assim, eu vou com o mesmo intuito fazer esse trabalho na área de conflito e sinto realmente que o Estado está andando atrás. O Estado precisa correr mais, ele precisa atuar mais. É essa que é o recado que a gente pede para o Senado Federal. O Senado Federal atuar em mais... Às vezes o órgão, o INCRA, é muito pequeno para traduzir uma questão da reforma agrária, que é uma questão nacional. O campo grita, o campo chora e o campo precisa de uma solução.